Caro aluno, mais uma vez estamos aqui para juntos compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus. E nesta oportunidade iremos compartilhar a doutrina de Jesus Cristo, conhecida teologicamente nas definições como cristologia. Todas as discussões cristológicas partem da resposta que se dá à pergunta do próprio Cristo. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a crença na declaração, o Verbo era Deus. Perguntas, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu o apóstolo Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Face a esta inspirada e eloquente resposta de Pedro, disse o Senhor, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Mateus capítulo 16, verso 17. Na revelação de Jesus Cristo, nos vemos por canal humano a natureza. É produzida na revelação divina através das vidas transformadas pelo Espírito Santo. E nesta oportunidade, nós dividimos esta reflexão como um pequeno esboço. A humanidade de Cristo, a divindade de Cristo e o caráter de Cristo, a obra de Cristo e a ressurreição e glorificação de Cristo. É lógico que nesses minutos não dá para dissecar tudo isto detalhadamente, mas nós colocaremos em síntese aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito da humanidade de Jesus, da divindade, do caráter, da obra e da ressurreição. Como nós demonstraríamos a humanidade de Cristo? Pela sua ascendência humana. Ele nasceu de mulher. Pela sua crescente, ou seja, pelo seu crescimento e o seu desenvolvimento natural, Jesus estava sujeito às leis comuns de desenvolvimento humano e de crescimento gradativo em sabedoria e estatura. E por sua aparência pessoal, Jesus tinha a aparência de homem e ocasionalmente confundido com outros homens. No caso, quando ele estava no jardim, que a identidade dele foi beijá-lo porque ele tinha aparência humana, ou seja, o código exigido no momento da sua prisão. Por sua natureza humana completa, ele possuía corpo, alma e espírito humano. Pelas suas limitações humanas, sem pecado, né? Ele era sujeito à fadiga corpórea, ele era sujeito à necessidade de sono, fome, sede, sofrimento, tinha capacidade para morrer, como morreu na cruz. E pelos seus nomes humanos que lhes foram dados por ele mesmo e por outras pessoas. Jesus, Filho do Homem, Nazareno, profeta, carpinteiro e homem. Tudo isto prova que ele era um ser humano. A divindade de Jesus tem vários conceitos falsos quanto à divindade de Cristo. Teríamos
O arianismo considerava que Cristo como o mais elevado dos seres criados, ou seja, eles apenas acreditavam que ele era um ser superior. O ebionismo negava a natureza divina de Cristo. Consideravam um simples homem. Temos o seritianismo, pregava que não havia duas naturezas em Cristo. A partir do batismo se estabelecia assim a sua natureza divina. Negavam a humana. O docentismo negava a realidade do corpo de Jesus. Eles viam apenas como uma figura, não como um corpo completamente humano, porque consideravam que o ser humano era mau, era má, e ele não podia ser isto. O apolinarianismo admitia que Cristo tinha apenas duas partes humanas, negavam que ele tivesse alma humana. E aí nós temos o jeovanismo, que ensina que Cristo não é Deus. A divindade de Cristo nas Escrituras contrariam todas estas negações. Lá em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Caro aluno, devemos ler também João capítulo 10, versículo 30, 33 e 36 e vários outros textos que provam que Cristo é divino, que ele é Deus. E aí vemos a prova da divindade, o primeiro e o último, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, juiz, pastor, cabeça da igreja, verdadeira luz, fundamento da igreja, a vida, perdoador de pecado, preservador de tudo, doador do Espírito, e tudo isto vai provar a divindade de Cristo, provar que ele é todo-poderoso, que ele é eterno e que ele é criador. E o caráter de Jesus Cristo? O caráter de Jesus tem recebido a aprovação e o reconhecimento não apenas de Deus Pai e dos anjos e dos santos, mas até os demônios. Primeiro, Jesus, o caráter de Jesus é tremendo, força a nossa crença nele. A santidade de Jesus. Ele é santo. Era isento de toda contaminação. Era absolutamente imaculado e puro. Então, o seu caráter revela que ele é Deus, que ele é puro, que ele é santo. E aí nós temos vários testemunhos. A Bíblia vai revelar isto através dos escritos sagrados, o testemunho de vários seguidores, como os discípulos, o testemunho dos discípulos ou dos apóstolos, o testemunho de Paulo, o testemunho do próprio Jesus, o testemunho do Pai. Os próprios espíritos imundos testemunharam isto. Dentre os muitos casos mencionados no Novo Testamento, a santidade de Jesus Cristo se acha manifesto nos seguintes itens: por sua atitude para com o pecado e a justiça, por suas ações referentes ao pecado e à vontade de Deus, pela sua exigência de santidade por parte dos outros,
pela sua repreensão do pecado e dos pecadores, mediante o seu sacrifício para salvar os homens do pecado e pelo castigo destinado aos imponentes pecadores. O amor de Cristo revela tudo isto, a mansidão de Cristo, a humildade de Cristo, tudo isto nós vamos encontrar baseado naquilo que lhe traz ou que formata o caráter de Jesus. A obra. Quando nós falamos da obra de Cristo, há algo muito interessante. O Novo Testamento nos mostra a morte de Jesus Cristo e a importância demonstrada. Então, nós vamos ter vários textos da Bíblia Sagrada que vai apresentar esta importância pela revelação vital que a mesma tem com as pessoas, por sua conexão vital com a encarnação e tantos outros que poderíamos estabelecer como reflexão para cada um de vocês. Houve a necessidade da morte de Cristo, porque a santidade de Deus tornou-se necessária. O amor de Deus tornou-se necessária. O pecado do homem tornou-se necessária. E o cumprimento das Escrituras também. O próprio Deus tinha proposta com a morte de Jesus. Jesus não morreu de forma acidental e nem como mártir, mas ele deu a própria vida a favor de muitos, porque era o único recurso da economia divina para satisfazer plenamente os requisitos da redenção. Ela, considerada positivamente, foi predominada, foi voluntária por livre escolha, não por compulsão, foi vicária a favor de outros, foi sacrificial como holocausto, foi expiatória, apaziguou ou tornou satisfatória para aqueles que o aceitam. Foi substitutiva no nosso lugar. Isto traz como resultado uma nova oportunidade para o homem se reconciliar com Deus. Com a morte de Jesus, ele atraiu a muitos, trouxe algo maravilhoso, porque removeu as barreiras da humanidade. Na morte de Jesus, não há mais diferença entre judeu e grego, todo aquele que nele crê. Ou seja, Deus ali estava anulando a distância, a separação de Deus com o homem. Agora havia se consumado o projeto da reconciliação, a ressurreição e a glorificação. A realidade da ressurreição de Cristo. Alguém pode questionar, mas uma destas realidades básica está em Lucas 24, verso 3, o sepulcro vazio. Então não há por que questionarmos a ressurreição. Por quê? Porque ela hoje é uma realidade evidenciada. Temos evidência, o sepulcro vazio e as aparições do próprio Jesus, agora ressurreto, os resultados da ressurreição de Cristo. Se tornou o cumprimento das promessas
de Deus, confirmando também a divindade de Cristo, e é a prova da justificação do crente. Sem a ressurreição, os homens seriam os mais infelizes da terra. Por quê? Porque com a ressurreição se cumpre a promessa de Deus, e os resultados disto é a possibilidade de o crente tornar-se frutífero para Deus, recebendo do penhor divino aquilo que é próprio do projeto de Deus para o homem. Então, dando assim a abertura para que as coisas se tornem possível, e assim o cristão assuma de vez o sacerdócio de Cristo aqui na terra, tornando-se povo santo, nação eleita e sacerdócio real. Aí temos a glorificação de Cristo. Na sua carta aos Filipenses, enquanto a encarnação e humilhação e glorificação de Jesus, o apóstolo Paulo escreveu o que nós vamos encerrar lendo para você. Pois ele, substituindo a forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho debaixo dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus exaltou a Jesus, dando-lhe a dignidade de soberano. Não apenas a pessoa de Cristo, mas também o seu próprio nome está acima de todos os nomes nomeados nos céus, na terra e no inferno. O nome de Jesus impõe reverência da parte dos anjos, dos homens e dos demônios. A glorificação plena de Jesus Cristo está intimamente associada à própria glória do Pai. Que Deus possa lhe conceder graça para você compreender um pouco mais daquilo que é Jesus, na sua forma bem prática e bem clara, como resumimos nesta reflexão. Que você perceba a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, o caráter de Cristo, a obra de Cristo, a ressurreição e glorificação como fato que incorpora o reforço da nossa fé cristã. Que Deus possa nos abençoar e no próximo encontro a gente ter momento de alegria e de reflexão. Agradeço a Deus por compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado, orando com vocês agora em nome de Jesus. Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita bondade, de infinita misericórdia, te exaltamos, te glorificamos e te bendizemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.